Bom, e para a gente tentar entender, analisar mais a fundo esse pacote econômico anunciado pelo governo federal, vamos conversar agora ao vivo com a doutora em economia pela Universidade de São Paulo e professora de economia do INSPER, Juliana Inhas. Doutora, seja muito bem-vinda ao Brasil News. Oi, Thalita, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui no Brasil News. Prazer é nosso. A senhora acredita que essas propostas apresentadas pelo ministro Fernando Haddad devem ser aprovadas pelo Congresso facilmente? E quais mudanças são as mais sensíveis, mais delicadas para aprovação? Thalita, eu acho que algumas propostas talvez a gente veja um pouco mais de dificuldade da aprovação aí do Congresso. Para mim, de todas as propostas que foram apresentadas, eu acho que essa proposta da tributação sobre salários mais altos, né, que antes se convencionava chamar de super salários, mas aparentemente aí a régua que o governo colocou aí é uma régua um pouco diferente da expectativa anterior. Eu acho que essa regra, essa medida em específico, talvez vai ter um pouco mais de dificuldade de ser aí aprovada. Não acho que, honestamente, não acho que a gente vai ter muito sucesso em aprová-la. Acho que o governo vai ter que angariar bons apoios aí para ele conseguir fazer com que esse pacote siga do jeito que ele projetou aí nesse desenho que hoje o ministro Fernando Haddad explicou e esmiuçou aí para a gente. Boa tarde, professora Juliana. Nós ouvimos aí atentamente o comentário do Ney Gonçalves Dias, né? De certa forma, afirmando mais uma vez, né, de que o governo sempre preferiu arrecadar mais do que gastar menos, né? A história sempre foi essa. Agora, o nosso ministro aí, Fernando Haddad, diz que vai ser diferente. A senhora acredita nisso? Oi, irmã, um prazer falar com você. Olha, eu acho muito difícil, né? A gente está num governo que tem uma perspectiva de gastos maior, né? A gente já viu isso acontecer desde o início desse mandato, em outros mandatos, inclusive, do próprio presidente Lula. É um governo que tem uma inclinação a maiores gastos. Eu acho muito difícil a gente, nesse momento, passados já 2 anos desse mandato, com baixíssima adesão aí do governo, inclusive a reduções de gasto, muito difícil a gente, nesse momento, conseguir comprar esse discurso, né? Eu acho que o que fica muito nítido o governo foi pressionado a dar uma resposta, né? O governo foi muito pressionado pelo mercado a entrar também dentro desse barco aí de tentar fazer o ajuste fiscal. Até então a gente estava falando só sobre reforma tributária, sobre recomposição de tributos, de receitas. O governo também foi muito pressionado a fazer parte desse ajuste, então ele precisou dar uma resposta a isso. A resposta a isso demorou, né? A gente está há semanas esperando esse pacote de corte de gastos. Então, acho muito difícil agora, nesse momento, passados 2 anos, com toda essa dificuldade que o governo já tem, né, historicamente, de conseguir fazer grandes cortes, da gente acreditar que agora vai ser muito diferente, que esse governo vai conseguir fazer grandes contenções e grandes cortes de gasto. Eu acho que o pacote veio mostrar que as medidas, infelizmente, ainda são tímidas perto do que a gente precisa. E eu, honestamente, não vi aí muita previsão dentro da fala do ministro, muita previsão e possibilidade de que as coisas podem dar errado. Quais são, né, os outros planos, o plano B aí do governo, para se eventualmente ele frustrar uma base de arrecadação, se acontecer alguma coisa, então ele acabar tendo que aumentar gastos. Quais são os planos desse governo para eventuais intercorrências que a gente sabe podem acontecer? Como é que a senhora recebeu essa história aí de isentar as pessoas que ganham até R$ 5.000 do imposto de renda? Essa decisão ser incluída nesse pacote foi meio surpreendente, não foi? Na verdade, era uma plataforma de campanha do presidente Lula, né? Ele Mas tem prometeu alguma isso coisa a durante ver, a campanha, professor, né? com o pacote? Não, olha, honestamente, eu acho que essa medida vem para tentar. Se a gente for olhar ontem, especialmente o pronunciamento do ministro, ela foi a primeira medida anunciada.
né? Ela não tem absolutamente nada a ver com a expectativa do mercado de uma redução de gastos, porque ela nada contra a corrente dentro dessa história, né? Se a gente pensar desse não pagamento, né, de imposto de renda até recebimentos, né, salários até R$ 5.000, a gente está falando aí de uma renúncia fiscal que é considerável. Essa medida aí abraça 36 milhões de brasileiros, né? Então, acho que é importante a gente, primeiro, ter a percepção de que essa medida ela não tem pontos de contato inicialmente com esse pacote de gastos. Ela vem, na verdade, para tentar conter um pouco uma sensação ruim, uma percepção negativa que esse pacote traz, porque é inegável, todo mundo vai acabar ajudando a pagar um pouco essa conta, né? Ainda que o governo venha e fale, olha, a gente vai deixar tirar tributação aí de quem ganha até 5 mil, a gente está falando primeiro de uma parcela que não é tão grande assim quanto a gente pode imaginar, porque a gente já estava isentando até 2.800. A gente também tem um contingente de trabalhadores informais muito grande, que muito provavelmente não vão conseguir ser atingidos com essa medida, né? Não vai ter muita efetividade para essas pessoas. Só que do outro lado dessa história, a gente vai ter um governo que vai reduzir gastos, né? Se ele conseguir, né? Acho que também tem esse ponto, existe ainda um caminho pela frente, mas ele vai acabar tendo que, de alguma forma, reduzir gastos. Já fez uma certa contingência de gastos agora, os benefícios vão ser reajustados um pouco menos do que era o esperado, também não é nada tão menor assim, né? A gente está falando aí de uma regra que ainda permite até 2,5% de aumento do salário mínimo, então esses impactos, eles ainda são bem concentrados, né? E eu acho que essa medida em específico que você me pergunta, irmã, ela vem mais para tentar refrescar um pouco a história, diminuir essa percepção, mas eu não acho que essa medida deveria ter sido anunciada junto com o pacote de gastos. Ela confunde todo mundo, né? E o mercado entendeu muito bem isso, né? Eu acho que esses números que a gente está vendo hoje do mercado, uma taxa de câmbio subindo, a bolsa caindo, toda essa percepção de juros futuros aumentando, vem muito em linha com essa percepção de que talvez esse não era o momento de falar disso, e isso acabou confundindo bastante aí o meio de campo. Professora, corroborando com o que você disse, que o perfil do governo é de gastar muito, inclusive o presidente Lula deu declarações de que não era gastar, era investir. E ainda fazendo sobre essa questão que o Hermano disse, R$ 5.000, que eu acho que confundiu muito, o brasileiro trabalha hoje como PJ, trabalha hoje como informal. Esses 5 mil de isenção no imposto de renda só se praticaria para pessoas que são registradas pelo modelo CLT, seria isso? Elas também se aplicam, em parte, a quem faz a declaração do imposto e diz que ganhou isso, né? Então, um trabalhador que é um trabalhador informal, mas que faz os recolhimentos, ou que ele é um MEI, né, um microempreendedor individual, um autônomo, a declaração de imposto de renda pode ser e deve ser utilizada para isso, né? A questão é que a gente sabe, né, existem poucos incentivos, muitas vezes, para que as pessoas declarem, e às vezes as pessoas também nem têm esse valor com tanta clareza, né, do quanto que recebem fazendo bicos, fazendo pequenos trabalhos aqui e ali. Então, a gente acaba, naturalmente, tendo aí uma incidência menor do recolhimento de impostos nesses casos. É diferente do trabalhador seletista, em que a retenção, né, desses impostos, desses encargos, ela é feita na fonte, então esse trabalhador já recebe o seu recurso deduzido. É diferente do que acontece aí com uma parte significante aí dos brasileiros que não estão nessa situação de formalização ou que não são seletistas, né? Professora, eu tenho mais uma pergunta. A professora disse que deve ter muita dificuldade a aprovação no Congresso, né, Hermano, da questão dos super salários de pessoas que ganham que ganham acima de R$ 50.000, que já tem uma alíquota, e a proposta prevê mais 10% acima do que já existe hoje. Qual que seria essa dificuldade? Porque aí atinge o funcionalismo público e todos ali que vão votar, essa seria a grande dificuldade, fora que o teto é R$ 44.000, fora auxílio moradia, transporte, alimentação. Olha, provavelmente sim, Thalita. A gente ainda, né, naturalmente, não tem o texto, né? O que foi explicado hoje pelo ministro foi que
A ideia deles inicialmente é juntar todas as fontes de renda que uma pessoa tem, entender o quanto que ela pagou efetivamente de imposto e, em cima do quanto ela pagou de imposto, comparar esse valor a uma alíquota que deveria ser pelo menos 10%, né? Então, inicialmente a percepção que se teve é que, como você até menciona, que a gente teria uma alíquota superior àquela que já é, né, paga. Então, a gente paga lá quase, né, quem hoje trabalha, por exemplo, como seletista, paga uma alíquota ali geral, né, uma alíquota média dentro aí de todo o seu recolhimento de alguma coisa perto de 26%. Né? A gente tinha a percepção, né, a imagem de que que ontem o ministro falava de 10% acima desse valor. Hoje, o que ele explica é um pouco diferente, né? A ideia inicial dele é que a gente olha tudo aquilo que as pessoas recebem de renda, então se você pagou menos do que pelo menos 10% da renda que você ganhou naquele ano, você deveria pagar o restante, fazer aí o acerto do imposto que fica devendo, né? Que um trabalhador e um brasileiro ficaria devendo. A questão e onde ele quer chegar no final das contas é tentar taxar, muito provavelmente, aqueles brasileiros que têm um capital grande investido, então tem milhões investidos aí em produtos que não pagam imposto de renda, né? A gente sabe que ainda se tem no Brasil muito desses produtos e essa busca por produtos que são isentos de imposto de renda. Então tem muita gente que coloca dinheiro nesses produtos, ganham naturalmente aí milhões em juros dentro de entra ano, sai ano, estão ganhando muito com isso. Aparentemente é esse pedaço da sociedade que ele está tentando atingir. Mas, novamente, a gente precisa do texto, porque ontem a percepção era uma, hoje ficou essa outra percepção. Né? E eu acho, só para pegar a sua pergunta, centralmente, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade, porque boa parte ali dos parlamentares deve estar também nesse tipo de situação, com capital investido, com muito dinheiro investido aqui ou ali, formando um patrimônio que naturalmente rende bastante ao longo aí dos últimos anos e com taxas de juros mais altas, esse rendimento realmente fica evidente e provavelmente não vão querer aí legislar contra aí seus próprios interesses, né? Infelizmente, essa é uma realidade muitas vezes no Brasil. É isso aí. Professora Juliana Inhasso, muito obrigado pela sua disposição, né, ter tido essa conversa conosco e ter atendido o nosso convite, falar aqui ao vivo pela Rede Brasil de televisão. Até uma próxima vez, hein? Obrigada. Até, muito obrigada. Uma boa noite a todos vocês.